Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para hoje nós começarmos a nossa escola bíblica de férias em casa. Creio que todos vocês já receberam as sacolinhas, né? Então, antes de nós começarmos a nossa história, gostaria que você fechasse os seus olhos e nós vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um dia de vida, te agradeço pela minha família, te agradeço pelos meus amigos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a nossa escola bíblica de férias, que possamos aprender mais um pouco da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Por acaso vocês já fizeram alguma viagem muito longa, mas sem saber para onde ir? Hoje nós vamos aprender a história de um homem que foi chamado por Deus para fazer uma viagem muito longa sem saber para onde ir, mas ele foi, ele obedeceu. O nome desse homem é Abraão. Abraão morava na cidade de Ur dos Caldeus. Ele morava com seu pai, Terá, com seus dois irmãos, com o seu sobrinho Ló e com a sua esposa Sarai. Eles moravam nessa cidade há muito tempo. Só que nesta cidade era uma cidade cheia de idolatria. Vocês sabem o que é idolatria? Idolatria é quando nós amamos alguma coisa mais do que amamos a Deus. Por exemplo, este carrinho, olha que carrinho bonito. Eu não posso nunca amar mais este carrinho do que amar a Deus. Eu não posso colocar nada no lugar de Deus. Sempre Deus tem que ser em primeiro lugar. E na cidade de Ur dos Caldeus, eles idolatravam outros deuses. Eles adoravam outros deuses. E Deus conhecia o coração de Abraão. Então, Deus, certo dia, ele falou para Abraão assim: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma cidade que eu lhe mostrarei. E Abraão, ele não teve dúvida. Ele obedeceu a Deus sem questionar, sem ficar perguntando: para onde o Senhor vai me levar? Mas será que é muito longe? Não, Abraão não fez isso. Ele confiou em Deus e ele pegou todos os seus animais, a sua esposa, o seu sobrinho Ló, os seus servos, e ele começou a andar. E foi andando, até chegar na terra prometida, que era Canaã. Abraão tinha 75 anos quando Deus falou com ele e pediu para que ele fosse para essa terra prometida, para que ele saísse do meio daquele povo que estava idolatrando outros deuses. Abraão simplesmente obedeceu. Por isso nós temos que aprender com Abraão a obedecer. Sempre ouvir a voz de Deus, sempre obedecer a Deus. E Abraão sabia que Deus tinha o melhor para ele, assim como Deus tem o melhor para mim e tem o melhor para você. Quando Abraão chegou na terra de Canaã, ele atravessou o país até chegar na cidade de Siquém. E na cidade de Siquém existia uma árvore chamada de Moré. E lá Abraão levantou um altar. Ele parou ali, levantou aquele altar e Deus falou com ele novamente. Só que dessa vez Deus disse para ele: eu vou dar esta terra a todos os seus descendentes. Abraão poderia até duvidar, por quê? Sarai era estéril, eles não tinham filhos, porque ela não podia ter filhos. Mas ele creu que Deus podia fazer com que ele pudesse ter filhos e a sua descendência fosse muito grande. Por isso, nós temos que aprender com esse herói da fé, Abraão.
Nós temos que aprender a obedecer e a confiar em Deus, de que tudo está no controle dele. Depois que Abraão levantou esse altar em Siquém, ele continuou andando e foi para o lado leste da cidade de Betel. E lá ele construiu um outro altar e adorou o Senhor. Abraão não sabia aonde ficava a terra prometida que Deus tinha prometido para ele. Mas em nenhum momento Abraão duvidou, Abraão questionou. Ele simplesmente creu e obedeceu de que Deus poderia fazer o melhor para ele, de que Deus tinha o melhor para ele. Em Hebreus 11:8, na palavra de Deus, vou ler com vocês, Hebreus 11:8 diz assim: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu. Talvez Deus não vá te chamar para ir para uma terra distante, mas Deus possa te chamar para você ser um ministro de louvor, para você tocar, para você cantar, para você pregar, ou até mesmo para você falar dele, de Jesus, para o seu amiguinho na escola. Nós temos que ouvir o chamado de Deus, nós temos que obedecer tudo aquilo que Deus tem falado para nós. Talvez não tenha sido fácil para Abraão deixar a família dele, deixar os amigos dele. Ele poderia até ter pensado, e agora eu vou deixar a minha família? Mas não, ele simplesmente obedeceu, ele não questionou. E por causa disso, por causa da obediência de Abraão, Deus fez ele um homem muito próspero, um homem que tinha muito ouro, muita prata, muitos servos e também muitos filhos, porque Deus abençoou Sarai e ela teve um filho. E depois disso, Abraão também teve outros filhos. E através da descendência de Abraão, dos seus filhos, dos seus netos, nasceu Jesus, o nosso Salvador. Se você quer ser feliz e ser abençoado por Deus, sempre obedeça, sempre confie, sempre tenha fé de que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Por isso, eu gostaria que vocês parassem agora um pouquinho e juntos nós vamos orar, pedindo perdão para Deus das vezes que nós fomos desobedientes, tá bom? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu te agradeço por conhecer mais um pouquinho da Tua palavra, por aprender com Abraão a ter fé e a confiar e a ser obediente. Eu te peço perdão, Jesus, pelas vezes que eu desobedeci o meu pai, pelas vezes que eu desobedeci a minha mãe e pelas vezes que eu te desobedeci. Por isso, Senhor, eu te peço, me abençoa, me ensina a ser uma pessoa, uma criança, um junior obediente. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pegue a sua atividade, faça a sua atividade com todo carinho, tire a foto e mande para nós. E até amanhã. Um grande beijo no seu coração.